sabe como selecionar os colaboradores para o seu time? Bom, primeiro a gente precisa entender por que a gente contrata um novo profissional. Primeiro, porque a gente tem uma vaga em aberto, às vezes a gente tem uma pessoa que pediu demissão, a gente tem uma cadeira vaga ali e a gente precisa preencher essa vaga. Pode ser porque a gente precisa de uma ajuda, um suporte para a equipe, existe muita demanda, a área está crescendo e a gente precisa aumentar o time, trazer mais gente para contribuir para o time. Ou ainda porque a gente precisa aumentar a produtividade, a gente precisa trazer resultados, a gente precisa de performance, de desempenho. Então essas são as principais motivações para a gente fazer contratações. E aí, como é que a gente acha esse cara, essa pessoa que vai ajudar a gente a trazer resultado, a contribuir para a equipe, a preencher um vácuo que a gente tem, que a gente precisa complementar, né, para agregar ao nosso time? Como a gente acha essa pessoa? Principalmente fazendo entrevistas por competência. Muitos processos seletivos já existem, eles estão cada vez mais se modernizando, as empresas estão usando muitas ferramentas, muitos sistemas, muitas coisas novas, mas chega a hora em que o gestor tem que conversar com o potencial candidato e entender se existe esse match, se existe aderência a essa pessoa para a vaga que está sendo preenchida. E aí, como que a gente faz uma entrevista por competência? Primeiro, se a vaga exigir competências técnicas, isso precisa ser avaliado. Então, línguas, alguma habilidade de algum sistema específico, alguma certificação em finanças, se a vaga for para uma área específica financeira, tudo que for técnico e exigido no dia a dia do profissional, isso é preciso avaliar. E normalmente isso você avalia com uma prova, com um teste. Então, no caso de línguas, você pode conversar com o candidato na língua em que você quer avaliar a fluência dele e assim por diante. Aplicar uma prova para ver se a pessoa consegue navegar num sistema X ou uma prova específica sobre contabilidade ou finanças e assim por diante. Só que se a gente precisa de habilidades comportamentais, que é o que normalmente a gente avalia em entrevistas por competências, a gente, na verdade, quer entender o comportamento e a reação daquela pessoa a diversas situações, para ver se ela tem habilidades comportamentais, tais como comunicação, liderança, gestão de conflitos, e aí tem um monte, resiliência. E como que a gente avalia isso? Fazendo perguntas, as perguntas certas para o candidato. Então você pede para ele contar uma situação em que ele teve que liderar um projeto, contar uma situação em que ele teve que ser proativo, contar uma situação, e aí ele vai trazer do histórico dele qual foi essa situação, qual foi a atitude dele, qual foi o resultado obtido com tudo aquilo. Se de repente ele ainda não vivenciou uma situação que exigisse determinada habilidade, você pode perguntar como ele reagiria a uma determinada situação, como ele se comportaria sob pressão e se ele tivesse que fazer algo, como que ele faria. E aí ele vai contando como ele acha que reagiria, como ele deveria se portar. A entrevista por competências funciona dessa forma. E por que ela é legal? Porque nem sempre a formação é fundamental. No caso de competências técnicas, você avalia a competência técnica, mas não necessariamente a formação da pessoa. Os comportamentos e as experiências dela são muito mais importantes. Hoje em dia existem muitas pessoas que se formaram numa coisa e que atuam com outra, que ampliaram a sua atividade, que ampliaram o seu repertório, que hoje contribuem muito mais, não só com aquilo que ela adquiriu na formação inicial dela. Então isso é bacana para ser explorado numa entrevista por competências. Ainda, não se esqueça de fazer uma análise do fit cultural. Toda empresa, toda área, todo time tem um comportamento, uma cultura. E você precisa analisar se essa pessoa tem os mesmos valores, os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes da equipe e da empresa. Isso é muito importante. Por que eu digo tudo isso? Porque se a gente não faz uma boa contratação, uma contratação assertiva,
você tem vários problemas. Você tem principalmente um problema de custo, porque você contratou uma pessoa, existe um custo, né, para fazer um processo de seleção, existe um tempo gasto investido naquilo, existe um tempo seu investido naquilo também. E no final não é uma contratação boa. Existe o custo também pela rotatividade. Se de repente você contrata a pessoa que não é a ideal para o seu time, você tem que fazer uma substituição, você tem que demitir uma pessoa, contratar uma nova pessoa, e aí o processo fica, além de moroso, ele fica caro. E existe essa coisa da rotatividade, de ninguém parar na sua área. E existe também o fato de que a produtividade continua sendo baixa, o engajamento é menor e você não consegue os resultados que você esperava. Então, é muito importante você se preparar para esse momento de entrevistar os candidatos, assim como os candidatos normalmente se preparam para esse momento de entrevista. Assim, você tira todas as suas dúvidas e explora todas as vertentes daquela pessoa para ver se ela é ideal para o seu time.